Alberto Kleber e eu, o superintendente do Procon Goiás, Levi Rafael Cornélio. Olá, superintendente, uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Sinal Aberto. Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes aí, quem está nos assistindo. Bom, a gente tem percebido neste primeiro dia que aquela previsão de redução, principalmente em relação aí à gasolina, de 85 centavos, no primeiro dia caiu, mas não foi tão assim. Quais são os motivos que o Procon Goiás identificou até o momento dessa queda, até neste instante, pelo menos parcial? Complexa, porque os postos de combustível, eles precisam começar a fazer esse repasse, né, da desoneração do ICMS a partir do momento em que eles comprarem da distribuidora esse combustível já com a desoneração. Então, o papel do Procon, nós startamos hoje esta operação que se estende por todo o estado de Goiás, no sentido de fiscalizar realmente se os postos já adquiriram o combustível da distribuidora com a desoneração e se já o fizeram, se já estão repassando isso para o consumidor. Então, nós já startamos e até o final do dia nós já teremos aí um balanço, pelo menos parcial, desta operação. Enquanto às distribuidoras, o Sindiposto tem alegado que as distribuidoras, elas ainda detêm o estoque e aí justamente por ter um estoque mais antigo, os postos ainda não têm condição de repassar esse desconto para o consumidor. As distribuidoras também serão fiscalizadas? Sim, nós startamos a fiscalização das distribuidoras ontem, justamente notificando e verificando qual é a quantidade de produto que elas têm para comercializar. É crime fazer a retenção de produto como combustível, tá certo? Então, e nós queremos saber que além se está havendo ou não a redução, se está havendo a seletividade na hora da compra, na hora da venda, e queremos saber também se elas já estão repassando este aumento, na verdade, este desconto, né, do ICMS para os proprietários dos postos. Porque é importante destacar que nós vamos fiscalizar toda a cadeia produtiva do combustível, não só os donos de postos, como também as distribuidoras. Em relação aos prazos, o que o Procon considera como razoável? Eu falei aqui citando as distribuidoras, aí a respeito, né, do tempo ainda de um estoque mais antigo, né, que ainda não tem a incidência dessa nova tributação, agora com menor, 17%. Que prazo que o Procon estima que esse repasse deve ocorrer na sua integralidade? Olha, levando-se em consideração de que os postos eles adquirem esses combustíveis, quase que diariamente, nós esperamos que esse repasse de desconto ao consumidor ele seja imediato. Então, logo a distribuidora venda com a desoneração do ICMS, os postos de combustíveis já têm que repassar ao consumidor. Então, por isso que nossa equipe está nos 246 municípios, né? Bem verdade que a gente não consegue estar em todos ao mesmo tempo, mas a ideia é de que nós estejamos em todos os municípios. Hoje eu fiz uma reunião com os PROCONs municipais, incentivando também para que os mesmos possam nos auxiliar nessa fiscalização. Então, o repasse dessa desoneração, desse desconto, deve ser sentido pelo consumidor imediatamente. Kleber Ferreira, conosco aqui no nosso Sinal Aberto, segunda edição, Levi Rafael Cornélio, que é superintendente do Procon Goiás. Kleber. Pois é, um abraço, muito boa tarde ao Levi. Levi faz um trabalho muito interessante e é bom, tem que fiscalizar, o órgão fiscalizador tem que fiscalizar. Quem achar ruim está sendo fiscalizado é porque tem alguma culpa do cartório, então a gente tem que aplaudir quem fiscaliza e esse trabalho é importante demais. E por falar em fiscalização, Levi, o material humano que você dispõe, que o Procon dispõe, é suficiente para fazer a fiscalização em todo o estado, para que garanta esse direito ou esses direitos que você está esclarecendo o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o nosso internauta, lá na cidade mais longínqua? Bom, Kleber, primeiramente, satisfação falar contigo, sempre te acompanhei aí no esporte, né? E agora aqui na SAG, satisfação revê-lo, meu amigo.
Bom, A satisfação é minha. todo tanto de gente que nós tivermos para fazer a fiscalização é pouco, né? Nós jamais conseguiríamos fiscalizar os 246 municípios de forma simultânea. Agora, é bem verdade que quando o PROCON sai às ruas, pode ter certeza que existe também um caráter pedagógico. Aquele posto de combustível que estava, por exemplo, cometendo alguma irregularidade, ele já fica atento e já se adeque. Semana passada, por exemplo, de 6 postos fiscalizados, nós encontramos irregularidades nos 6. E em um deles nós chegamos a lacrar 6 bicos de combustível. Então, assim, nós não informamos qual é o município que será fiscalizado, né? A ANP é uma grande parceira do PROCON Goiás nesse sentido. Então, pode ter certeza que, apesar de sermos poucos, somos eficientes e valorosos aí no combate ao crime contra o consumidor e na garantia dos direitos do consumidor. Vamos, então, informar para as pessoas que querem a presença do PROCON no seu município, ou aqui em Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, acha que o PROCON pode ir lá fazer um caráter pedagógico em algum distribuidor de combustível, em algum posto de gasolina. Quais são os contatos do PROCON, Levi? Bom, você pode acionar o PROCON por meio do 151 ou via PROCON Web. O 151 é o nosso telefone que está disponível para todos os consumidores e o PROCON Web também é o meio. 151, então, é o telefone que você pode ligar para o PROCON. 151, anota aí, é muito simples, é muito fácil. Ou então o PROCON Web. Sabe que se você ajudar o PROCON, auxiliar o PROCON, como você viu, o Levi acabou de dizer, por mais fiscais que estivessem, não seriam suficientes para 246 municípios. Então, você pode ter um fiscal, porque você é cidadão. Você tem credibilidade. Viu alguma coisa errada? 151 PROCON, olha, aqui em tal lugar, assim, no posto tal, está acontecendo isso contra o consumidor. E o PROCON vai anotar lá e vai priorizar. Acho que assim a gente faz um intercâmbio melhor e todos nós cumprimos o nosso papel cidadão de auxiliar nessa fiscalização que vai naturalmente beneficiar a todos, que é para beneficiar a todos e não deixar ninguém tirar proveito dessa situação. O Samuel, o Levi já esclareceu as minhas dúvidas. Superintendente, também a nota fiscal. A nota fiscal tem lá a incidência do imposto. É importante que o motorista, na hora de abastecer, peça a nota fiscal? Perfeitamente. Essa é uma dica que nós sempre damos. Exija sempre a nota fiscal. Ela é o documento capaz de te auxiliar. Por exemplo, se o seu carro der um problema e você abastece dos postos sem pedir a nota fiscal, você não consegue comprovar. Então, para efeito de abrir a reclamação aqui no PROCON, é super importante que o consumidor exija a nota fiscal do abastecimento. Ou seja, pede lá a nota fiscal, aí num caso de irregularidade, não tem lá a incidência devida do imposto. É a prova para apresentar, então, inicialmente com o procedimento administrativo no PROCON. O caminho é esse? Exatamente, esse é o caminho que a gente orienta. Então, ao fazer o abastecimento, não pegue só o comprovante do cartão, não. A gente orienta que você pegue exatamente o cupom fiscal, a nota fiscal, que é por meio das notas de compra das distribuidoras e de venda para o consumidor, é que o PROCON Goiás tem a condição de aferir se os repasses dessa desoneração estão sendo repassados ou não. Só para a gente poder fechar, nesse primeiro dia, né, nesses 2 primeiros dias, dá para a gente poder estimar aí um percentual de postos que estão em descumprimento dentro do trabalho de fiscalização do PROCON? Olha, ainda é cedo, né? A nossa fiscalização iniciou-se hoje pela manhã. Estamos também em alguns municípios, perdão. Então, assim, até o final do dia é que eu vou ter um balanço para passar para vocês. Combinado. Superintendente, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Uma ótima tarde, bom trabalho ao senhor. Até uma próxima oportunidade com a gente. Muito obrigado, estamos sempre à disposição e quero aqui deixar uma mensagem final ao consumidor do estado de Goiás. Pode ter certeza que o PROCON Goiás está 100% em defesa do consumidor.
Destaques e a íntegra da entrevista com o superintendente